Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Estamos na aula 022 de matemática. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e vamos estudar particularmente a soma de uma progressão geométrica. Eu gostaria de informar que todos os temas, tanto da matemática quanto da física, são muito extensos. Cada tema particular, cada pedacinho, cada item, cada subitem, tem muita coisa. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu posso ajudar você. Então vamos lá? Nós vamos trabalhar com uma soma de PG finita. A progressão geométrica pode ser infinita, mas nós vamos trabalhar com números que chegam uma hora acaba. Nem que seja lá no número 146, 248 termos, não tem problema. Uma hora a progressão acaba. Então nós vamos usar esta soma, esta fórmula aí. E nós vamos obter inicialmente o enésimo termo de uma PG, o termo n. Então nós temos uma sequência, por exemplo, de 5 números. Eu quero saber quem é o quinto número. Eu gostaria de informar que, em geral, não é quinto número que ele pede. Pede 46, 98, enfim, um número bem grande. Mas nós vamos trabalhar com o quinto número para que você possa calcular também de cabeça, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, qual é o quinto termo. Nós temos que o n é igual a 5, então. Se eu tenho 5 termos, o n é igual a 5. E primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Quem seria o quinto termo? Um número maior que 18, certamente. E nós estamos vendo aí que a razão é 3, né? Porque o 2 foi multiplicado por 3 e deu 6, que foi multiplicado por 3 e deu 18. Então a razão Q, ela vale 3. E se nós formos fazer isso na mão, né? Então a gente consegue descobrir que o quarto termo é 54 e o quinto termo é 162. Esta é a fórmula que calcula o termo geral de uma PG. Então, nós temos que o n é igual a 5, a razão é 3, porque 6 dividido por 2 dá 3, ou 18 dividido por 6 também dá 3. E o primeiro termo, A1, é o 2, que é 2, 6, 18 e vai embora. Então, vamos jogar esses números na fórmula do termo geral e fica como? Fica que o A5 ele é igual a 2, que é o A1, 3, que é a razão, elevado a 5 menos 1, porque o n é 5. Então, inicialmente, eu tenho que fazer essa conta do 5 menos 1, então fica 3 elevado à quarta. Aí você vai dizer, poxa, professor, como é que eu faço 3 elevado à quarta? Eu vou ensinar você. Eu vou abrir uma janela, uma lousa para você. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que dá 81. Então, no lugar de 3 à quarta, eu coloco 81. Muito bem, e 81 vezes 2 é 162, que é o quinto termo. E a soma? A soma dos termos de uma PG, como é que eu calculo? Nós vamos usar o próximo slide, ok? Eu quero calcular esta soma. Obviamente, mais uma vez falando, essa soma poderia ser um número muito grande, de tal maneira que não é para calcular assim 2 mais 6 mais 18, não é para fazer isso. É usar a expressão da soma. Sn vai ser igual, no caso particularmente, S5. S5 é 2, que é o A1, 3 elevado a 5, que é a razão elevada a n, é o número de termos, menos 1, 3 menos 1, que é 3 menos 1, a razão. A razão é 3. Muito bem, fazendo essa continha, nós temos que 3 elevado a 5, vou abrir novamente uma janela para você, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 243. Então, no lugar de 3 elevado a 5, você coloca 243. De novo, nós temos uma expressão algébrica bastante simples de se calcular. Porque o 2 vai embora, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1, e 1 vezes alguma coisa não precisa escrever. E fica 243 menos 1, que dá 242, que é a resposta da soma de todos esses termos. Obviamente, você pode fazer usando o Excel para confirmar, apenas para confirmar que 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 dá 242. Então, essa soma bateu com a soma do Excel, ok? Vamos fazer um exercício, só que no caso aqui, ele já deu o valor da soma. E ele está pedindo, no caso, o n. Quem é a quantidade de elementos cuja soma dá 1023. Então, nós temos que o primeiro termo é 1, a razão é o da frente menos o anterior, 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 2, a razão, portanto, é 2. Obviamente, nós temos que usar a expressão da soma de uma PG, que é essa aí. Então, nós temos o valor do Sn, 1023, temos o A1, temos a razão, e temos que descobrir quem é n. Nós vamos acabar lidando com uma equação exponencial, tá? Mas você não vai precisar usar logaritmo. Muito bem, o 1023 eu já coloquei lá. O Q eu coloquei 2, que a razão é 2. O A1 eu coloquei 1.
E o n eu não coloquei nada porque eu não sei quanto é o n. Mantive o n lá. Então a resposta seria 2 elevado a n menos 1 igual a 1023. Agora você vê que é bem simples. Eu passo 1 para o lado esquerdo. E vai ficar 1023 mais 1, que dá 1024. E agora eu vou fatorar em termos de potência de 2. 2 elevado a quanto que dá 1024? Se eu for fazer isso, dá um trabalhão. Isso dá 2 a décima. Então, no lugar de 1024, eu posso colocar 2 a décima é igual a 2 elevado a n. Portanto, se a base é a mesma, as potências têm que ser iguais. Então, n é igual a 10. Descobri que eu tenho 10 termos nesta PG. Puxa, pessoal, gostei muito, foi muito interessante. Existem muitos exercícios de PG, de PA, envolvendo todo esse tema, assim como em funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Deixe a sua dúvida nos comentários, traga algum exercício que a gente possa discutir e eu possa até resolver aqui nos vídeos. Na próxima aula, nós teremos ainda o tema matemático, em que eu vou resolver um exercício de geometria plana muito mais bem elaborado, um exercício que não é fácil, mas para você ter uma ideia do que pode ser feito envolvendo tangentes, envolvendo as leis da própria geometria plana, semelhança de triângulos, por exemplo. Então, o objetivo é calcular quem é esse ângulo alfa, se esse triângulo RPN ele é equilátero. Todos os ângulos internos dele dá 60 graus. E ciente que você tem um quadrado de QMNP. Então, o objetivo vai ser calcular quem é esse ângulo alfa. Eu vejo você, então, no próximo vídeo, na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.